11:05. Aqui é o link do formulário da frequência. Somente 17 pessoas, na verdade 15, né? Que eu sou dois, sou eu e a apresentação, mas enfim, lamentável. Mas vamos lá. Eu propus, eu até comentei com alguns de vocês na última aula sobre o que seria falado, né? Fontes de energia. Nada mais do que um assunto atual, né, para o momento, diante até do que o nosso país está passando. Vocês estão verificando pelas mídias que temos o Estado que está passando por problemas energéticos, né? Problemas esses que no Brasil a gente não via desde a década de 90, comecinho dos anos 2000. Ou seja, a partir dos apagões que nós tivemos, década de 80, 90 e 2000, né? Foi feito investimentos na questão da energia e teve uma ampliação na produção energética, principalmente na energia elétrica. Contudo, com essa política neoliberal, o que é que isso acontece? Acaba se privatizando, né? Se acaba disponibilizando uma empresa que foi construída com verbas estatais, com nossos impostos, e disponibiliza para uma outra empresa privada, que, como toda empresa privada, ela preza pelo lucro, né? E os investimentos, eles são insignificantes com relação aos investimentos que o Estado poderia e deveria fazer. Enfim, agora o que está acontecendo lá, o Estado, depois de ter privatizado, agora o Estado está socorrendo, né? O Estado está procurando levar geradores para tentar suprir a população. Isso aí mais ou menos representa a lógica neoliberal, né? O Estado se reduz, o Estado não intervém na economia, contudo, quando se tem algum problema, o Estado parte para acudir, certo? Ou seja, o Estado, uma empresa dessa energética, ela tem lucro, porque se ela não tivesse lucro, a empresa privada não iria comprar. Contudo, o Estado deixa de ganhar esse lucro, porque ele vendeu, mas quando tem um problema, ele tem que acudir, tem que gastar as verbas estatais, os nossos impostos para acudir, para socorrer uma empresa que ela deveria se manter por si só, né? Mas, como eu falei, a lógica capitalista. Vamos dar sequência aqui. No primeiro momento, eu procurei trazer para vocês algumas definiçõezinhas bem rápidas, mas nós vamos focar bastante na questão de resolução de exercícios. Só lembrando a vocês que ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar no Classroom, tá ok? De onde vem a energia que nós utilizamos, né? Muitas vezes a gente fica se perguntar como é que é produzida energia. Pelo menos eu me perguntava muito quando criança, né? Era uma dúvida muito grande para mim, mas tentar descobrir, imaginar como é que poderia a água se transformar na energia que nós utilizamos aqui em casa, né? Na casa de todos nós. Então a energia ela é produzida a partir da transformação de vários recursos, né? Que eles podem ter origem diversas, desde origem renovável como origem não renovável. As fontes de energia não renováveis, né? A gente diz não renovável, mas não quer dizer que ela não esteja se renovando. O grande X da questão é que a velocidade de renovação dessa energia, dessa fonte de energia, ela é insignificante se comparada à velocidade de consumo, né? A gente pode dar um exemplo, o petróleo. O petróleo continua sendo produzido, ele está sendo produzido aí nas profundezas da Terra. Contudo, a extração é milhões de vezes maior do que a produção. Então, continuando essa extração, um dia o petróleo irá acabar, certo? Meados da década de 90, 2000, se falava muito que o petróleo ia acabar. Contudo, novas reservas vão sendo descobertas. Hoje se fala muito na questão da não utilização mais do petróleo, mas não porque ele de fato vai acabar, mas pelo fato que há necessidade de fontes de energia mais limpas, né? Que elas possam suprir as necessidades do homem e não agredir tanto o ambiente, né? Então vamos lá.
Fontes de energias não renováveis, né? Como eu já falei, daí tem como exemplo petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Ah, mas a energia nuclear não é renovável? Não, não é renovável. Por quê? Porque eu vou precisar de algum material que tenha, que vá conseguir produzir essa energia, geralmente urânio. Então, esse urânio ele é findado, ele vai acabar um dia. Por mais que se encontre novas reservas, como estão até está se divulgando bastante a questão de Santa Quitéria aqui do Ceará, que tem uma jaziga de petróleo, jazida de urânio gigantesca, mas tem a questão, estão lutando para não desenvolver a extração, né, por causa dos impactos que vão acabar ocasionando na área, né, no estado. Fontes de energia não renováveis também são conhecidas como fontes de energias convencionais. Por que convencionais? Porque foram as primeiras. Foram as primeiras a serem utilizadas. Então, se elas foram as primeiras a serem utilizadas, hoje existe toda uma estrutura já construída para se produzir, para se distribuir, certo? Então, por isso também que existe uma certa dificuldade, um certo empecilho nas tentativas de se modificarem as fontes de energia, né, de produção de energia, porque deveriam ocorrer alguns gastos elevados, por sinal, e investimentos também em pesquisa, né, que isso é uma coisa que ainda está em estudo por causa da eficiência, né. A eficiência que nós temos hoje, por exemplo, nas energias renováveis como a solar, como a eólica, ela não é tão alta como a eficiência produzida pelo energia nuclear ou mesmo pela hidrelétrica, né? Não que ela não tenha um potencial, ela tem sim potencial, só que isso necessita de estudos e novas tecnologias. Então, quais seriam as supostas vantagens? Né? Elas possuem energias não renováveis, elas possuem um rendimento energético elevado, poucas perdas de energia no processo de transformação, preços atrativos, geração de muitos empregos, possui infraestrutura construída, né, da geração e da distribuição. Os principais tipos de fontes não renováveis são geração elétrica, como combustível de transporte de cargas e de pessoas no aquecimento de casas. Ou seja, esses combustíveis não renováveis são basicamente utilizados para isso, para produzir eletricidade, para mover máquinas, para mover equipamentos e automóveis e para aquecer casas, né, em áreas onde o clima é menos quente, né? Fontes de energia renováveis, né? São aquelas fontes de energia que o homem ele consegue ter um certo controle. Ou ele vai conseguir multiplicar essa fonte de energia, que é o caso da biomassa, ou então é uma fonte que naturalmente ela vai se multiplicar, vai ser produzida. Ou então o fato dela ser, a possibilidade dela vir a se esgotar é uma possibilidade muito escassa, certo? Então, por exemplo, né, fontes de energia como a hídrica, a água, provavelmente, a não ser que aconteça um desastre muito grande no planeta Terra, ela nunca vai deixar de existir. O que acontece é que o planeta Terra é um ciclo fechado. Então, ocorre as mudanças de localização dessa água. Por vezes ela está num canto, por vezes ela está em outro. Mas o quantitativo de água do planeta Terra não é alterado. Ele pode até ser alterado para mais, com a entrada de objetos no planeta Terra, como meteoros, alguma coisa do tipo. Energia solar. O Sol vai deixar de existir um dia, mas daqui bilhões de anos. Né? A nossa civilização humana vai deixar de existir muito antes. Então a gente considera como energia inesgotável. Energia eólica, o vento da mesma forma. O vento, circulação atmosférica, a gente não consegue mensurar um momento que esse vento vai deixar de existir. Se deixar de existir circulação atmosférica, nós, como seres humanos, também vamos deixar de existir. Biomassa, que são, a grosso modo, são vegetais, né? Vegetação, madeira. O homem consegue plantar, o homem tem esse controle para conseguir plantar. Energia geotérmica, energia do centro da Terra, também inesgotável. Oceânica, né? Energia das marés, também inesgotável. E hidrogênio. Hidrogênio que é uma fonte maior na atmosfera do que o próprio oxigênio. Então, nós não conseguimos mensurar que o hidrogênio um dia possa vir a esgotar. Algumas dessas fontes apresentam variação da geração de energia, né, elétrica, ao lado do dia ou do ano. Ou seja, durante o dia e o ano essa variação vai ocorrer. Eu vou conseguir produzir mais ou menos energia, né? Como é o caso da eólica. Né? Se tiver vento, eu produzo mais energia. Caso não tenha vento, eu não produzo.
Região Nordeste, uma das regiões mais bem localizadas aqui para a produção de energia eólica, né? Porque se vocês observarem o Nordeste, principalmente o Ceará, fica bem na pontinha já do Brasil, e essa localização ela propicia uma quantidade alta, né, altíssima de vento. No caso das fontes hídricas, né, no caso hidrelétricas, elas têm uma perda no caso da estiagem, no período que os rios têm uma baixa. Então, eu preciso de uma grande quantidade de água. Quando eu tenho a estiagem, a seca, a produção de energia elétrica acaba sendo reduzida, né, que é o caso do Brasil, que é muito mais hidrelétrica. Aí vem até o surgimento daquelas usinas termoelétricas, né, que é na tentativa de suprir as necessidades de energia nossa dos brasileiros, né, que acaba tendo um custo maior na nossa conta de luz, né. Já as fontes renováveis de energia são consideradas limpas, né? Consideradas limpas, não quer dizer que ela não tenha nenhum impacto, mas são consideradas limpas se levadas em relação às não renováveis. Se você for analisar com as não renováveis, as fontes renováveis são limpas, certo? Pois emitem menos gás do efeito estufa. Veja bem, menos, não emitem, que as fontes fósseis. E por isso estão conseguindo uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. Por exemplo, você dizer que uma hidrelétrica não produz impactos ambientais, produz, tanto na sua produção como até depois, porque ela vai ocasionar o quê? A vegetação que é soterrada, por mais que você retire, ela vai sobrar elementos que, com o passar do tempo, vão emitir na atmosfera tanto CO2 como metano. E só pelo fato de você devastar uma área que está florestada de vegetação, você está devolvendo para a atmosfera CO2. Ou você está deixando de capturar da atmosfera através daquelas árvores CO2. Então, sim, tem um impacto, tanto na fauna como na flora, né? Sem levar em consideração ainda a questão das populações, né, nativas que vivem na região que vai ser alagada. Então, sempre vai ter um impacto. Agora, volto a dizer, comparando energias renováveis com as não renováveis, os impactos são bem inferiores. Aí aqui, nós vemos aqui a questão da matriz energética, né, que seria o que? A forma como essa energia é produzida, de onde ela é retirada, certo? Então, as fontes renováveis, como solar, eólica, né, geotérmica, por exemplo, juntas correspondem apenas a 1,6 da matriz energética mundial. Então, se vocês observarem, se consigo colocar o cursorzinho aqui, pronto. Se vocês observarem aqui, todas essas fontes renováveis, elas correspondem, no mundo, elas correspondem a apenas 1,6. Todo o restante é fonte não renovável, certo? Assinalados com outros, né? Cadê os outros? No gráfico, somando a participação de energia hidráulica, né, a biomassa renovável, utilizando em torno de 14%. Biomassa, como eu já falei, vegetação, você vai plantar e vai retirar, ou mesmo você vai só extrair quando produzir carvão, por exemplo, de vegetação. Biomassa hidráulica, que a gente já falou que é energia produzida através das hidrelétricas, né? Somando tudo isso aqui, vai dar 14%. Ou seja, se a gente levar em consideração que essa produção de 14% seria uma produção menos poluidora, mais limpa, todo o restante, né, estaria poluindo, estaria causando um impacto bem maior no nosso planeta. Já no caso aqui do Brasil, no caso da matriz energética, né, do Brasil, é um pouco diferenciado do que a mundial. Como, por exemplo, aqui, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que as renováveis, usamos mais fontes renováveis do que o resto do mundo. Somando lenha e carvão vegetal, a hidráulica, derivados da cana e outros renováveis, nossas renováveis totalizam 42,9%, quase metade da nossa matriz energética. Se a gente der uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui, vai mostrar nuclear com 1,4%, que é baixíssimo, gás natural 13%, petróleo, derivados do petróleo 36,4%, carvão 5,7%, lixívia e outras renováveis 5,9%, outras renováveis 0,6%, lenha e carvão vegetal, que seria biomassa, né? 8%, derivados da cana, que ela também se encaixaria aqui produzida através da biomassa, 17%, e hidráulica 12%, certo? O que vem a ser a lixívia?
Lixívia, talvez seja o que vocês não conheçam desse gráfico. Lixívia é um subproduto da produção de papel, de celulose. Então, na extração de celulose da madeira, é-se lançado alguns elementos químicos, é feito um caldo de elementos químicos, e o resíduo que é retirado é chamado lixívia, ou licor negro. Esse licor negro, ou lixívia, ele é utilizado para produzir energia nas próprias usinas, né, de produção de papel. Ou seja, de certa forma, parte da produção de energia das usinas de produção de papel, elas são mantidas pelos próprios substratos, sob o próprio subproduto que elas acabam produzindo, né? Aqui um comparativo da matriz energética do Brasil e do mundo, certo? Sendo que o preto não renovável e o verde renovável. Brasil, assim a gente colocando pertinho, fica mais fácil de mensurar. O Brasil não renovável 56,5 e o resto do mundo 86,0. Por que eu coloquei essas coisas? Porque eu acredito, como o Enem esse ano é uma incógnita, nós não sabemos de fato o que é que vai cair, eu acredito que as questões relacionadas à energia, elas irão enfatizar talvez essa vantagem que o Brasil tem com relação ao restante do mundo na produção de energia, né? Que o Brasil ele é o país que utiliza mais fontes de energia renováveis, certo? Com comparação ao mundo, né? Então, como tem muitas críticas, né, muitas críticas, e o governo gosta muito de rebater essas críticas sobre a questão ambiental do país, eu acredito que a questão que venha a cair vai procurar se relacionar a isso. Dá só uma olhadinha se tem alguém tentando entrar. Tem. Pronto. Pessoal, tem um formulário aí para vocês preencherem, viu? Então, por favor, alguém reposta aí. Então, a matriz elétrica, que é diferente. Voltando aqui, a matriz elétrica que é diferente da matriz energética, certo? Matriz energética é a forma que eu estou produzindo energia, seja ela energia elétrica ou outra fonte de energia, como por exemplo, combustível para os automóveis, né? Combustível para os aviões, combustível para a ferrovia, por aí vai. Então, a matriz energética seria todo o conteúdo, toda a matriz está produzindo energia. Já no caso da matriz elétrica, ela é aquele material que está produzindo somente energia elétrica, certo? Então, precisamos da energia elétrica, né? Fato. A nossa sociedade hoje ela precisa de energia elétrica. Se a gente for procurar supor ou imaginar, mensurar a nossa sociedade hoje totalmente capitalista, totalmente consumista, sem energia elétrica, como os nossos equipamentos irão funcionar, certo? A gente só acaba sentindo necessidade de energia elétrica quando acontece de ter uma falta de energia à noite, né? Que é, na grande maioria das vezes nós estamos em casa e a gente sim sente falta da nossa rotina que a gente acaba não tendo. Então a nossa rotina acaba passando desapercebida até nós precisarmos daquela energia, né? Por exemplo, né, para assistir televisão, ouvir música, rádio, acender uma luz. Então, a geração de energia elétrica no mundo é baseada principalmente em combustíveis fósseis, né? Como carvão, óleo e gás natural e as termoelétricas. Como tem aqui no gráfico aqui ao lado, o petróleo para produzir energia elétrica, viu? 3,7%, gás natural 23,1%, nuclear 10,4%, hidráulica 16 e pouco, biomassa 2,3%, solar 5,6% e carvão 38,3%. Por incrível que pareça, no mundo ainda a produção de energia elétrica, a grande maioria ainda é por carvão. Como que se produz energia elétrica através do carvão? Através da queima, através das termoelétricas, certo? Termoelétrica que ela pode ser usada como combustível. Carvão pode ser usado um derivado do petróleo, pode ser usado gás natural, ou biodiesel, como é aqui o caso do Brasil também utiliza, certo? Então, termoelétrica vai utilizar alguma fonte de energia para queimar e produzir eletricidade, certo? Aqui, se a gente observar a biomassa, talvez nesse gráfico aqui, nessa tabela, seja bem pontual, porque biomassa no mundo é somente 2,3%. Já no Brasil, tem uma inversão, né? Tem uma alteração. A hidráulica, ela é mais da metade, 62,2%. Biomassa tem uma subida considerável, 8,2%. Energia solar, 6,9%. Carvão, quando se fala carvão
mineral 4,1, petróleo, seus derivados 2,5, gás natural 10,5 e energia nuclear 2,5, 2,6. Volto a dizer, não é matriz energética, é matriz elétrica, só para produzir eletricidade. Então, quase que na sua totalidade, ou com maior expressividade, a nossa energia é produzida através das hidrelétricas. Certo? Nós temos vantagens e temos desvantagens. Talvez a principal desvantagem seja pelo fato da necessidade de ter um controle maior da questão hídrica, né? Porque determinados períodos do ano, quando nós temos a estiagem, a produção de energia ela tem uma queda drástica. Aí o Brasil tem que ir atrás, tentar desenvolver, tentar utilizar as outras fontes de energia utilizadas para a produção de energia elétrica. Basicamente, se aumenta a produção das termoelétricas aqui no Brasil. E tem um aumento excessivo na nossa conta de luz. Né? Aí aqui, quando a gente coloca aqui esse gráficozinho de barras, a gente vê como é diferente a questão do Brasil na produção de energia elétrica. Né? 82% de energia renovável, comparada com 24% do mundo, e 18% não renovável, comparado com 76% do mundo. Volto a dizer, volto a enfatizar que eu acredito que vai cair alguma coisa sobre isso daqui, sobre a utilização de energias renováveis no Brasil, na produção de elementos naturais renováveis na produção de energia, certo? Seja ela elétrica ou seja ela de outra forma. Então vocês dêem uma pesquisada na internet, dêem uma estudadinha que eu acredito que uma ou duas questões vocês consigam ganhar. Aqui inicia as nossas questões, né? Relacionadas, tanto questões de Enem passados, como questões também de outros concursos. A primeira questão. Cerca de uma dezena de bacias sedimentares estão situadas na Amazônia Legal Brasileira, perfazendo quase 2/3 dessa área territorial. Ou seja, 2/3 da área territorial do Brasil são de bacias sedimentares. Bacias sedimentares, se vocês bem lembrarem, são aquelas áreas que foram construídas ao longo do tempo através de sedimentos que foram extraídos, foram erodidos de áreas mais elevadas. E elas foram acumulando e junto com ela acabou carreando o quê? Seres vivos, tanto animais como vegetais. A soterração desses seres vivos, animais e vegetais, acaba propiciando a formação de algumas fontes de energia, como carvão, como gás e como petróleo, né? Então, o fato de você só vai encontrar, ou na sua grande maioria das vezes, né, você vai encontrar essas fontes de energia que eu falei em áreas de bacias sedimentares, certo? Aí ele continua aqui. São as mais importantes, não só pelo tamanho, que junto ocupam aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, mas principalmente pelo seu potencial, né? Aí tem a fonte, Amazônia Legal, 2003. Aí vem a pergunta propriamente dita. O texto refere-se à existência, nessas bacias sedimentares, de expressivo depósito de. Então você ganha a questão se você souber o que é bacia sedimentar. Aí quando a gente está falando, nós vimos recentemente sobre a questão da formação geológica, a gente falou sobre bacia sedimentar. O que é que nós vamos encontrar depositados, provavelmente, hoje são que eu tenho a possibilidade de encontrar nessas áreas da Amazônia? Que também é um dos motivos pelo qual que a Amazônia é tão vista, tão bem vista pelo mundo afora, né? Não só pela questão da vegetação, pela questão de produzir água, que a Amazônia é uma grande produtora de água. A gente poderia até dizer que a Amazônia é que mantém o nosso Sudeste do jeito que é, porque tem o advento dos rios voadores, né, produzidos pela Amazônia. Mas também tem a questão do potencial, né, potencial energético da bacia amazônica. O tanto de recursos que eu posso extrair no subsolo da Amazônia. Aí o que é que eu posso encontrar lá com maior certeza? Mico e minério de ferro em uma bacia sedimentar? Posso, mas ela é característica de uma bacia sedimentar? Ouro e diamante, eu posso encontrar na bacia sedimentar? Posso, mas ela é característico de uma bacia sedimentar? Da mesma forma, manganês e estanho.
Da mesma forma, urânio e tório, eu posso. Só que tem coisas que necessariamente elas são classificadas como originárias de bacia sedimentar, que ela seria o quê? A letra D, petróleo e gás natural. Então, se você, isso é uma questão do Enem, que você acertaria se você soubesse as características, você conseguisse interpretar, identificar que ele quer saber relacionado à energia produzida, que eu posso extrair da bacia sedimentar. Se você não souber o que é uma bacia sedimentar, as características de uma bacia sedimentar, você acabaria não respondendo. Porque todas aqui eu posso encontrar. Contudo, que eu posso encontrar com mais certeza é petróleo e gás natural. É a típica questão do Enem, que muitas vezes todas as questões estão certas. Só que tem um item, todos os itens estão certos, só que tem um item que está mais certo ainda, né? Que é o caso da letra D. Outra questão, o Programa Nacional do Álcool, né, Proálcool, que é outra coisa que eu acredito que venham enfatizar também na nossa prova do Enem. Por quê? Porque ele está falando de um programa que foi instituído pelo governo militar, né, na década de 70. Então pode sim cair alguma coisa ou alguma citação de algum tipo relacionada a isso. Então o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, foi criado em 1975 como uma forma de encontrada pelo governo brasileiro para enfrentar as crises do petróleo, iniciadas em 73. Sobre o Proálcool, assinala a alternativa incorreta. O Enem não costuma colocar questões incorretas ou solicitar questões incorretas. Contudo, questões dessa forma, incorretas, que solicitam incorretas, são boas. Por quê? Porque se a gente sabe a incorreta, a gente também sabe as corretas, né? Lembrando, pessoal, que nós temos a frequência e somente 20 pessoas preencheram. Nós estamos atualmente em 25 alunos. Então, ele coloca alguns itens. Então, o item A, baseou-se em uma forte política de subsídios e financiamento a juros baixos aos grandes usineiros, agravando ainda mais os problemas fundiários no país? Será que é certo? Será que não é certo? Letra B, contribuiu para atenuar a crise do setor açucareiro brasileiro na década de 70, devido aos baixos preços internacionais do açúcar. Uma coisa que muitas vezes cai com relação à energia, e principalmente a produção de álcool aqui no Brasil, porque a nossa produção de álcool basicamente é produzida através da cana-de-açúcar, diferentemente dos Estados Unidos, que, por exemplo, eles utilizam muita beterraba para produzir açúcar, tem essa impasse. A produção de açúcar, produção de cana-de-açúcar, para alimentar a população com açúcar ou para alimentar os automóveis, por exemplo, com álcool. Então tem toda essa questão. Então sempre, por vezes, cai uma questão no Enem que ele coloca esse impasse. Ou você vai produzir alimento, o açúcar, altamente energético, ou você vai produzir o álcool para alimentar os automóveis e as máquinas, né? Letra C. Possibilitou a abertura de novas fronteiras agrícolas, evitando investimento em plantações e usinas já existentes. Será que simplesmente foi aberto novas áreas de plantações? Que foi aberto, foi. Mas eles não investiram nas usinas já existentes? Letra D. Representou uma fonte de desenvolvimento de tecnologias limpas, por aproveitar a cana-de-açúcar como fonte de energia renovável. Certo? Cana-de-açúcar é biomassa que a gente controla. Então é renovável por quê? Porque eu consigo plantar novamente. E letra E, ocasionou uma série de problemas ambientais pela dificuldade de aproveitamento e armazenamento dos resíduos da produção de álcool. Então toda a produção, seja ela qual for, vai ter um resíduo. E talvez o grande problema da produção de álcool é a questão de como se utiliza, como se vai armazenar esse resíduo, né? Que é um resíduo altamente tóxico e produz, através da fermentação, produz gases do efeito estufa, né, o metano. Hoje já existem algumas tecnologias de aproveitamento na construção civil, para a produção de tijolos, aproveitamento para a própria queima, né, dos resíduos, e também na produção de metano, né, para queimar, utilizar esse metano para queimar.
Mas naquele momento, né, na década de 75, na década de 70, qual foi o item, qual desses itens aí está errado, né? O que é que vocês acham? Vê se vocês acertam. Será A, B, a C, a D, a E? Qual é? É o errado, meu povo. Lembrando que é o errado. Então, o errado, meu povo, é essa daí, ó. Possibilitou a abertura de novas fronteiras agrícolas. A primeira parte está correta. Só que ele não, sem o investimento, né, evitando o investimento em plantações e usinas já existentes. O investimento foi tão alto nas plantações e nas usinas existentes que só fez aumentar o abismo estrutural do grande latifundiário brasileiro, né? Porque as novas fronteiras foram justamente abertas pelos os produtores antigos, na sua grande maioria. Então a errada foi essa daí. A primeira parte está certa, a segunda parte está errada. A próxima questão. Aí na próxima questão, ele está solicitando que você diga qual item certo, qual item é errado. Também não é uma questão de Enem, típica de Enem, mas pela temática também do Proálcool, é uma temática, como eu já falei, eu acredito que venha cair e você vai verificar errado e acerta, já amplia seu conteúdo. Em 75, o governo militar brasileiro, para enfrentar a alta geral dos preços internacionais do petróleo, baixou por decreto criando o Programa Nacional do Álcool, Proálcool. Dentre as principais consequências sociais e ambientais desse importante programa estão, assim, decreto, característica de um decreto, basicamente, ainda mais num quesito como esse daqui, produção de energia, que poderia mudar e mudou o panorama nacional, é uma questão decreto por si só já é uma coisa um tanto quanto ditatorial, né? Porque você está impondo, você não está colocando para diálogo entre os parlamentares, né, para eles decidirem junto os outros poderes. Simplesmente estou dizendo que vai acontecer isso e acabou, né? Mas enfim, quais seriam as características, né, as consequências ambientais desse importante programa? Vamos lá. Aceleração do processo de proletarização do trabalho rural. O que é que ele está dizendo aí? Proletarização é, digamos assim, no primeiro momento, o trabalho rural brasileiro eram pequenos produtores. Então, com o advento do Proálcool, ele favoreceu com que grandes latifundiários eles acabarem produzindo a sua energia, né, através da cana-de-açúcar em larga escala, em altas extensões, gigantescas extensões de terra, né, os grandes latifúndios. Será que isso é uma característica aqui do Brasil, ainda hoje, né? A diminuição da poluição dos cursos d'água, especialmente da zona da mata nordestina, né? A zona da mata, que é uma das principais produtoras de álcool, né? De álcool e de cana-de-açúcar, ainda hoje. Intensa utilização dos agrotóxicos nas novas áreas cultivadas com cana-de-açúcar. E será que no Brasil utiliza agrotóxico? E é alta a produção, a utilização de agrotóxico? Será? O que é que vocês acham? A outra, a diminuição da mão de obra empregada na lavoura, canavieira, com a elevada mecanização das atividades agrícolas. Mas é um contraponto. Se eu estou aumentando a minha produção, como é que eu vou diminuir os empregos? E a última, a intensificação da concentração fundiária, né? Ou seja, houve uma concentração maior dos fundos, né? Das verbas, dos capitais. Aí vamos ver quais estão certas. A última está certa, ocorreu sim uma intensificação da concentração fundiária. Quem já tinha dinheiro acabou alcançando mais dinheiro ainda, tendo mais dinheiro ainda. A penúltima também estava certa. É um impasse, né? Eu aumentei a minha área plantada, mas aumentou também o desemprego. Por quê? Isso é chamado de desemprego estrutural. Por quê? Eu acabo, como foi modificada a tecnologia na produção, seja ela na indústria, seja ela na agricultura, como é o caso, e eu não me adequo a essa tecnologia, eu acabo sendo excluído. Sem levar em consideração que uma máquina, por vezes, ela substitui a mão de obra de vários trabalhadores, né?
Então já é um fato excludente você utilizar máquina em indústria ou agricultura, você já vai excluir. E ainda tem o fato que o agricultor ele acaba não se adaptando àquela nova tecnologia, de trabalhar com aquela máquina. Né? A terceira, de baixo para cima, a intensa utilização de agrotóxicos nas novas áreas cultivadas com cana-de-açúcar. Sim, o Brasil historicamente é um dos maiores produtores e utilizadores de agrotóxicos. Nós chegamos ao ponto de alguns países já estarem criando, hoje, né, estarem criando algumas barreiras justamente por causa da questão da utilização de alguns agrotóxicos que ainda são utilizados no Brasil e somente no Brasil. Que existem alguns elementos químicos que são recusados no mundo todo, contudo, no Brasil ainda é aceito, certo? E para a próxima aqui. Diminuição da poluição dos cursos d'água, especialmente na zona da Mata Nordestina. Pelo contrário, a poluição aumentou através dos resíduos, né? Vários fatores, o resíduo da produção, como já fui falando anteriormente, como também irrigação, que irrigação é também uma fonte poluidora. Por quê? Porque a irrigação, sendo mal feita, ela acaba gerando o processo de lixiviação. O que é lixiviação? Lixiviação é como se fosse uma lavagem daquele solo. Então você junta a utilização de agrotóxico naquela região com a irrigação não controlada, aquele agrotóxico que a princípio ia ficar lá mais concentrado localmente, ele vai ser carreado para uma área mais baixa. E na área mais baixa, geralmente nós temos o que? Um leito de um rio, que vai distribuir esse contaminante durante toda a sua bacia. E a última, aceleração do processo de proletarização, né? Do trabalhador rural. Sim, cada vez mais o grande produtor foi adquirindo novas terras de pequenos produtores e aquele produtor, por vezes, trabalhava com ele, quando não tinha que ir para o urbano, né? Fazendo o quê? Gerar as grandes favelas que nós temos ainda hoje aqui no Brasil. A próxima é um textozinho, uma típica questão do Enem também. É um textozinho que ele fala do petróleo. A idade da pedra chegou ao fim. Não porque faltasse pedras. Hoje em dia nós temos pedras, né? Rochas, né? A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Como eu falei, até a década de 2000, 90, se falava muito no fim do petróleo. O petróleo estava acabando. Só que novas reservas vão sendo encontradas. Aqui no Brasil, por exemplo, pré-sal, né? Que é uma reserva que se estima ainda 15, 20 anos ainda de utilização. E novas tecnologias vão sendo criadas, novas reservas vão sendo descobertas, né? Claro que tem seus impactos, mas um dia a produção de petróleo, a utilização de petróleo, ela tende a declinar, mas não pelo fato propriamente dito que o petróleo vai deixar de existir, mas por outros fatores, né? Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos e geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, uma coisa que cai muito também não é nem qualquer outra prova, esse termozinho, de acordo com o autor. Eu não quero saber sua opinião. Eu quero saber o que o autor está dizendo. A exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do petróleo estaria diretamente, né, relacionado a qual? Letra A. A redução e esgotamento de reservas de petróleo. Aí aqui já a Idade da Pedra acabou, chegou ao fim, mas não porque faltasse pedras. Você já mata, isso aí está errado. Ao desenvolvimento tecnológico, a utilização de novas fontes de energia, pode ser. Ao desenvolvimento de transportes e, consequentemente, aumento do consumo de energia, aí eu já pendo para dizer que não era, porque se eu vou aumentar transporte, eu vou consumir mais combustível, mais energia. Se ele colocasse mais alguma palavrinha dizendo consumo de energia renovável, aí estaria certo. Mas aí eu fico no meio termo. Letra D. Ao excesso de produção e consequente desvalorização do barril de petróleo, quer dizer, o preço do petróleo vai baixar, eu vou deixar de produzir? Não, isso aí não tem muita relação, não. E a letra A, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Será que o homem um dia vai deixar de provocar ações prejudiciais ao meio ambiente? O homem consumista como nós somos, né?
Talvez um dia chegue, mas talvez quando quase não exista mais recursos naturais, né? Então, qual seria o item correto? Letra B. Ao desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia. Como a gente está vendo, novas fontes de energia cada dia vão surgindo. Novas formas de aproveitar, de aproveitamento de fontes de energia renováveis são cada vez mais descobertas e desenvolvidas, né? Tanto, por exemplo, aqui do Ceará, a eólica, que, por sinal, nós estamos em vias, né? Em vias de termos uma usina eólica ali no Porto do Pecém, uma das primeiras usinas eólicas offshore da América do Sul, ou seja, dentro do oceano. Ela não está no continente, porque aqui no continente, na América do Sul e no Brasil como um todo, tem várias. Agora, as usinas offshore, que é fora do oceano, né, fora do continente, dentro do oceano, é uma das primeiras da América do Sul, certo? E é até uma questão, é um ponto que, caso vocês tenham interesse, é uma área que dá bastante recurso, uma área de bastante crescimento. E se falta pessoas especializadas no assunto, aqui no Brasil mesmo, propriamente dito. Então, a questão de energias renováveis cada vez mais vem crescendo e no Brasil também não é diferente, viu? Próxima questão. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices, movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzir eletricidade, esses processos têm em comum um fato. Né? Qual é esse fato? A grande maioria das produções de energia, seja ela hidrelétrica, seja ela termoelétrica, seja ela geotérmica, seja ela eólica, por vezes até energia das marés, porque a energia das marés tem algumas variantes, mas a grande maioria das vezes, todas essas fontes que eu citei, elas vão girar uma turbina. Algum elemento, algum material, alguma força vai fazer girar uma turbina, que seria o dínamo, aquele mesmo dínamo que a gente coloca na bicicleta da gente para acender a luzinha, e esse dínamo vai produzir eletricidade, certo? Energia fotovoltaica é o contrário, é um processo químico, né? Vai transformar energia luminosa em energia elétrica. Então, qual seria a característica, o processo em comum que todas essas energias têm? Letra A, não provocar impactos ambientais. Não é que a energia hidráulica não provoca impactos ambientais? Letra B, independerem de condições climáticas. Será que independe de condições climáticas? Será que eu consigo montar uma usina solar de produção fotovoltaica lá no Polo Norte, que eu tenho basicamente 6 meses de sol e 6 meses de noite? Será que é mensurável isso? Apesar de eu poder armazenar, né? Energia gerada pode ser armazenada. Será que todas as fontes de energia eu consigo armazenar? Vocês já ouviram falar de energia das hidrelétricas guardadas numa grande bateria? Energia solar eu sei, mas hidrelétrico vocês já ouviram falar? Utilizar as fontes de energia renováveis. Beleza. Fontes de energia renováveis. Água é renovável, o vento é renovável, o sol é renovável. Dependerem das reservas de combustíveis fósseis. Todas dependem de combustível. O Sol depende de combustíveis fósseis. Então, qual seria a resposta? O que é que vocês acham? Vamos ver se vocês acertam. Todas, pelo menos do exemplo que foi citado, elas utilizam fontes de energia renováveis, certo? Uma das grandes questões, por vezes, que pode provocar você a ter uma dúvida, por exemplo, é sobre o item A. Não provocam impactos ambientais. Energia solar não provoca impacto ambiental? Provoca sim. Energia eólica também provoca, que a partir do momento que eu vou ter uma intervenção, toda intervenção humana, botem na cabeça de vocês, toda intervenção humana vai ter um impacto ambiental. Agora, se eles alterassem aqui, provocam pequenos impactos ambientais relacionados a outros modais, aí já estaria certo. Agora, dizer que não provoca impacto ambiental está errado.
independe de condições climáticas. O sol precisa de sol, a energia fotovoltaica de sol, energia eólica de vento, energia hidrelétrica de água. Tem períodos de seca que a gente quase não tem água. A energia pode ser armazenada. Não se armazena a energia das hidrelétricas, porque é um quantitativo gigantesco, de milhões de quilowatts. Não existe bateria suficiente, tecnologia, para conseguir armazenar isso aqui, certo? Dependerem das reservas de combustíveis fósseis. Energia hidrelétrica não depende de fóssil, eólica muito menos, e solar também não depende. Nós estamos 11h51, vamos passar mais algumas questõezinhas e já acaba. Tem até um pedacinho de uma música aqui da Elis, né? Sobre as águas de março, fechando o verão. Na verdade, nós estamos quase chegando no verão, né? Que nós vamos chegar já já, até nossa chuvinha de hoje já é um presságio já da nossa pré-estação de chuvas, né? Aqui no Ceará. Então, as águas de março definem a falta de luz esse ano. O que é que tem a ver água com falta de luz, né? Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001, viu, meu povo? Racionamento, não sei se vocês lembram, acredito que não, mas passamos sim por racionamento. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Aqui eu vou fazer puxar uma vírgulazinha aqui, uma aspasinhas aqui, só para colocar que também a questão da energia do Brasil atual é uma questão que está preocupante, porque nós estamos passando por situações, como está acontecendo agora em um dos estados brasileiros, que há muito tempo não se passava, certo? Então é o caso da gente ficar observando, não que eu acredite que vá cair no Enem, um assunto relacionado a isso. Até porque o período que está acontecendo, provavelmente não. Mas em outras provas que você venha fazer, outros vestibulares, possa acontecer uma relação de questionamento com a economia brasileira, com a produção de energia. Como é que se pode? No Brasil, nos períodos que nós tivemos dificuldade na produção de energia, foi nos momentos que a economia do país estava crescendo. Ou seja, era por causa de consumo. Estavam se consumindo mais energia, solicitando mais. E agora não. Nossa economia está caindo e mesmo assim problemas de energia. Então é uma questão que pode ser apontada em alguns vestibulares aí da vida. Pois não, pode falar. Assim, primeiro tem que se mudar a legislação, né? Particularmente, eu acredito que isso nunca venha acontecer. Todo mundo, do jeito que você está dizendo, praticamente não. Mas primeiro tem que se mudar a legislação, porque não é permitido, por exemplo, se eu decidir colocar placa solar, eu decidi agora que eu quero colocar uma placa solar, eu tenho que primeiro fazer um processo, solicitar a autorização da Enel, para eu conseguir contratar uma empresa para fazer isso. E mesmo assim, eu não posso deixar de consumir energia, no caso aqui da Enel, né? Consultar a Anel, né? No caso, é a Enel que é a empresa daqui. Eu não posso deixar de consumir da Enel. Eu tenho que ter instalação da Enel aqui. O que é que vai acontecer? Vai ter um contraponto. O que eu produzi de energia solar e o que eu consumi de energia elétrica. Se o que eu produzi de energia solar for excedente ao de energia elétrica, eu não pago a conta de energia solar. Mas, contudo, eu também não ganho nada com aquele excedente. Então, tem que se mudar a legislação. Hoje em dia ainda é vantagem para grandes empresas, para grandes incorporações, como exemplo, condomínios. É vantajoso você colocar energia elétrica. Condomínio que tem uma conta de energia de 10 mil reais. Aí ele coloca as placas fotovoltaicas e ele acaba produzindo mais do que ele consumia. Certo? E nos momentos, aquele consumo excedente, ele fica como se fosse guardado numa poupança. Né? Eu não recebo, mas ele está lá. Em um momento que eu não consiga produzir energia, eu consigo utilizar. Mas assim, para o consumidor geral, comum, como nós, ainda não está muito acessível, não. Sem contar o preço, né? Que você está fazendo uma instalação numa casa na faixa de 20 e 30 mil reais, a instalação de telas fotovoltaicas que vá suprir suas necessidades, né?
Mas sim, em um futuro, talvez mediano ou distante, melhora essa questão, né, aqui no Brasil. Mas existem já países europeus, principalmente, que a quantidade de energia produzida, energia solar, energia eólica e outras formas de energia é bem mais superior à nossa. Né? Pois não. Tem cara que pode ter sua própria turbina particular, Hum, tipo, no dentro dele. Não, é a mesma lógica da energia solar, não pode. Se você for produzir para produzir energia para você, você tem que também ter a sua ligação com a Enel. Sem contar que a tecnologia, a gente até pensa que seja uma coisa mais fácil, mas tecnologia eólica é muito mais difícil do que a tecnologia fotovoltaica. É só você chegar perto de uma Mas, fotocélula solar e de uma turbina dessas aí da energia eólica, né? Gigantesca. mas tá crescendo mais o ramo aqui no Ceará. Tá, tá. Como eu disse, né? Nós vamos ter uma das primeiras usinas eólicas offshore aqui da América do Sul. Então, tem até uma universidade que ela já tá verificando a possibilidade de formar um curso sobre energias renováveis e justamente sobre a questão da usina offshore de energia eólica aqui no Ceará. Ou seja, é um ramo que está cada vez mais crescente. Então, caso seja de interesse de vocês, é só vocês darem uma pesquisadinha que é bom isso aí para vocês. Tem gente que está ganhando bastante dinheiro, viu, com energia renovável, energia solar, principalmente energia Que solar. trabalha com esse tipo de energia. Pois é, Assim, que bom. eu acho, tipo assim, primeiro vai ser os carros, assim, tudo mudar pra elétrica, aí depois vai ser as casas. Pronto, olha só. É, questão é outra questão que pode cair no Enem também. Será que é só o fato da gente mudar para carro elétrico que vai mudar tudo, melhorar tudo? A gente tem que ver como essa energia vai ser produzida. Porque de nada adianta eu ter um carro elétrico que supostamente não produz poluente, mas aquela energia que eu estou utilizando é produzida por termoelétrica, altamente poluente. Então, tudo tem que ver isso daí, certo? Talvez, na minha humilde opinião, talvez o que seja mais vantajoso, mas também tem os seus impactos, seria a energia baseada do hidrogênio, né? Só que tem a questão também das células fotovoltaicas que tem que ficar no carro, que também produz impacto, né? As baterias. Então tudo vai ter um nível de impacto, isso é fato. Agora a gente tem que ver o que é que no futuro vai ser menos impactante, né? E vai ser mais econômico. Porque já existem estudos até, por exemplo, os condutores elétricos, os fios. Porque não sei se vocês já notaram, mas o fio que está ligado quando você liga o celular, o fio do carregador ele esquenta. Então aquele calor é porque ele está perdendo energia. É energia que está sendo desperdiçada. Está se transformando em calor. Em vez de estar abastecendo o celular, carregando, ele está virando calor. Então isso é perda. É como se eu botasse, vamos transformar em líquido. Tá entrando 100 litros de energia no meu carregador, mas somente 40 está entrando no meu celular. Os outros 60 está virando calor. Então é eficiência energética o nome disso. Então existem estudos também com relação a isso. Aí você pode ver na engenharia, você pode ver na física, tem muita área que trabalha com isso, viu? Também são ramos que vocês podem procurar e se desenvolver bastante. Mas vamos lá aqui. Acredito que seja o último, não tem mais tempo não, mas eu vou colocar para vocês isso. Águas de março, como eu já li, né, sobre as águas, falando sobre a escassez de água no período, quando acaba a chuva e tal. Aí o item A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Para isso que existe a barragem, que é para eu controlar a quantidade de água e eu, digamos, abrir ou fechar a torneirinha da barragem para passar mais água ou menos, né? O sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. Será que esse sistema de tratamento de água basicamente é um sistema que utiliza química no tratamento dessa água? A geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. Como é que funciona a usina termoelétrica? É alguma coisa, alguma fonte de energia que vai esquentar uma caldeira, ou seja, imagina uma panela gigantesca cheia de água. Essa água ela vai evaporar e esse vapor vai fazer girar uma turbina. Claro que vai ter outras variantes, mas a grosso modo é isso.
É a água que vai virar vapor, que vai gerar uma turbina, certo? Termoelétrica. O consumo de água de energia elétrica utilizado nas indústrias compete com o da agricultura. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem algumas manchetes, algumas coisas que passam. Quantos litros d'água foram utilizados para se produzir uma calça jeans, por exemplo? Quantos litros d'água é utilizado para produzir 1 quilo de arroz? Então, quantos litros d'água é utilizado para produzir 1 quilo de carne que vocês comem? Então, a gente tem que ter essa mensurar isso também. É grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abruptamente no consumo de água. Pô, o chuveiro elétrico, consumo de água, certo, mas o que é que tem a ver relacionar diretamente o alto consumo de água com o grande consumo de chuveiro elétrico? É uma coisa que muito se fala, que é meio que impactante, que se fala muito que nós temos que fechar nossas torneiras em casa. Nós temos que reduzir o nosso consumo de água. Que é fato, nós precisamos reduzir nosso consumo de água, ter um consumo mais consciente. Mas o consumo das residências ele é insignificante com relação ao consumo da indústria e da agricultura. Então, de nada adianta a gente fechar nossa torneira se o cara está usando bilhões de litros de água na agricultura, se o cara está usando bilhões de litros de água na indústria, né? Então, eu não estou dizendo que a gente não deva consumir conscientemente a água, mas só que a fatia do consumidor local, do consumidor residencial, é insignificante com as demais. Então, diante disso, qual seria o certo? Essa mulher deu uma volta só. Pronto, o certo é o quê? A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de energia, de água, né? Que água nada mais é do que energia armazenada naquela barragem lá. Ela, energia potencial, né? Da física também pode cair, né? É uma energia potencial, aquela água está armazenada, ela tem um potencial de gerar energia. Então tem que ter uma água armazenada. Se o nível baixar, o potencial de energia que eu vou produzir vai ser reduzido também. Pessoal, são 12 e 2. Se vocês quiserem, eu acho que ainda tem umas duas questões. Caso contrário, a gente para por aqui. O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Nós temos mais... Todo mundo já foi sair, né? Todo mundo tá morto, tá dormindo, tá almoçando, só eu. Pronto. Então a gente fica por aqui. Eu vou colocar esse vídeo e vou colocar o PDF. Continua ou não continua? Vamos fazer uma votação. Rapaz, mas já diminuiu, foi muito, só tem 20. Por mim não tem problema. Fazer assim, eu continuo aqui. Já tá bom, bem aí, blá, 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 só tão que quer continuar. Ah, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, realmente já tá, não sei se vocês vão ter aula. Eu não vou colocar o PDF, eu vou colocar o arquivo mesmo que vocês podem conferir a resposta, o arquivo do PowerPoint. Vocês vão abrir pelo Classroom e lá quando vocês clicam, aparece uma opção de abrir pelo Google mesmo. Ele vai abrir justamente na versão dele do PowerPoint, do Google. Aí dá para vocês visualizarem. Não precisa baixar nada, viu? Tá bom? Pronto, eu coloco em PDF e coloco do arquivo também, tá bom? Até a próxima, pessoal.